Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como somar frações com denominadores iguais e denominadores diferentes. No caso de denominadores iguais, a soma é muito simples. Você vai repetir o denominador, que nesse caso é 2, eu tenho 1 meio mais 3 meios, então eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores, certo? Como 1 mais 3 é igual a 4, a gente coloca 4 no numerador e 2 no denominador. 4, eu posso até fazer uma divisão e simplificar ainda mais, porque 4 dividido por 2 é 2. Ou seja, se eu pegar 1 meio e somar com 3 meios, eu vou ter 2 unidades. Aqui eu tenho 5 oitavos mais 3 oitavos, no exemplo seguinte. Como os denominadores são iguais, eles são iguais a 8, eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. 5 mais 3, e vou escrever aqui em cima, tá? Ou seja, 5 mais 3 é 8, e o denominador é 8. 8 dividido por 8 é igual a 1, uma unidade. Nem sempre o resultado vai ser um número natural ou um número inteiro. O resultado da soma das frações pode ser uma fração também, tá? Aqui, eu tenho 1/3 mais 3/5. Como é que eu faço nesse caso? Eu tenho denominadores diferentes. E aí, eu tenho uma observação a fazer. Nós só somamos frações com denominadores iguais. Então, a ideia é pegar a primeira fração e a segunda fração e escrevê-las em um mesmo denominador, ou seja, nós vamos encontrar frações equivalentes e substituí-las para poder fazer a soma como os dois primeiros casos. Eu vou fazer um recurso que é bem conhecido, principalmente para quem já estudou, já passou pelo 6º ano, que é o seguinte: eu vou considerar aqui os múltiplos de 3, eu vou colocar m de 3, e os múltiplos de 5, tá? Eu vou começar pelo próprio 3 e pelo próprio 5, tá bom? E aí, no primeiro caso, eu vou começar pulando de 3 em 3. E eu vou fazer 6, 9, 12, 15, 18 e por aí vai. E vou fazer isso com 5. 5, depois eu somo mais 5 e dá 10, 15, 20, 25, por aí vai. Qual é a ideia? A ideia é você achar o primeiro número que apareça tanto na primeira lista como na segunda lista. Como esse número é o número 15, eu vou até circular aqui. Então, a ideia é que a gente faça a substituição por uma fração equivalente e que tenha esse mesmo denominador, 15. Ou seja, eu vou escrever aqui as duas frações, no caso, os dois traços das frações, e abaixo eu vou escrever o número 15. Aí você pensa, qual é o número que vezes 3 é igual a 15? Esse número é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, se você multiplicou aqui embaixo por 5, a ideia é que você multiplique o numerador por 5 também. Então, 1 vezes 5 é 5, então aqui eu vou ter 5 quinzeavos. Ou seja, 1/3 é equivalente a 5 quinzeavos. E eu vou fazer da mesma forma com 3/5. Observe que 5 vezes 3 é 15. Então, 3 vezes 3 vai ser 9, e eu vou colocar o 9 aqui em cima. Então, perceba que eu transformei uma soma com frações com denominadores diferentes em uma soma com frações de denominadores iguais. Tá certo? E aí, eu procedo como nos exemplos acima. 5 quinzeavos mais 9 quinzeavos. Eu vou até fazer uma barreirinha aqui. Vou repetir o denominador e vou fazer 5 mais 9. Bom, 5 mais 9 é igual a 14. Portanto, esta soma é igual a 14 quinzeavos. Eu vou fazer do mesmo jeito aqui, para que a gente reforce essa ideia de múltiplo, tá certo? Eu vou fazer assim, os múltiplos de 8 e os múltiplos de 6.
começar com 8 e com 6. E vou subindo de 8 em 8 e depois de 6 em 6. Vai ficar 8, 16, 24, 32, 40 e por aí vai. E agora com 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36 e por aí vai. Observa que aqui o número que aparece 2 vezes na lista é o 24, tá? Tem um jeito mais simples de fazer, mas eu quero destacar esse método aqui para destacar a ideia da fração equivalente, tá? Então, aqui embaixo eu vou colocar 24 e aqui também. Bom, qual é o número que vezes 8 dá 24? Eu sei que 8 vezes 3 é 24. Então, eu vou multiplicar o 2 por 3. 2 vezes 3 é 6 e 2 oitavos é a mesma coisa de 6 24 avos. 1 sexto, bom, o 6, se eu multiplicar por 4, eu vou ter 24. Então, 1 vezes 4, eu vou fazer desse jeito, vai ser 4, e aí eu vou ter duas frações com denominadores iguais. E aí eu vou poder fazer a operação. Eu vou repetir o denominador, eu vou fazer 6 mais 4, que é igual a 10. Então, a ideia é mostrar para vocês que para somar frações, você precisa ter denominadores iguais. Bem simples, existe uma forma mais rápida de fazer essa soma com denominadores diferentes, mas eu queria destacar aqui a utilidade das frações equivalentes. Até a próxima!